Olá, boa noite, saudações. Boa noite para mim, no caso, que agora é 10h30 aqui para mim. Me chamo Felipe, então vou fazer essa apresentação aí conforme solicitado para a seleção de monitores de biofísica, falando um pouco sobre transporte através de membrana. Porém, antes eu vou falar um pouco sobre mim, né? Então, me chamo Felipe, eu sou da D26 de Medicina e cursei essa cadeira no primeiro semestre de 2021. Uma das motivações que me levaram a me candidatar à monitoria é que eu gosto muito do assunto, eu acho o assunto bastante interessante e eu fiz uma faculdade, né, de engenharia civil, então sou formado em engenharia civil, então é um assunto que eu já vi na engenharia, é um assunto que eu gosto bastante, sim, então tenho relativa intimidade, assim, sabe? Não que eu saiba tudo, né, mas eu gosto bastante desse assunto e sendo a segunda vez que eu tô vendo que eu vi agora na medicina, eu continuei gostando e acho que eu posso contribuir bastante com o pessoal. E uma segunda motivação também que é a vontade de aprender, né, mais sobre esse assunto, assim, me aprofundar mais nos conteúdos. E eu acredito que quando a gente passa, né, tenta ensinar alguma coisa, a gente aprende ainda mais. Então essas são as minhas motivações. Dito isto, então vamos para a apresentação. Eu vou falar então sobre transportes através de membrana. Então, iniciando a apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre membrana celular, né? Fazer um breve resuminho, falar sobre os tipos de transporte e depois, por fim, os exemplos de aplicação desse conteúdo. Então, antes de mais nada, é importante nós revermos alguns conceitos sobre membrana celular. Membrana celular é um componente que separa dois meios, o meio extracelular e o meio intracelular. Basicamente, esses meios possuem as mesmas moléculas, porém em concentrações distintas. Essas concentrações distintas, também chamada de gradiente de concentração, é importantíssimo para a manutenção da homeostase e para o bom funcionamento do organismo. Na tabela a gente consegue verificar isso muito bem. Vejamos o sódio ali, ele está numa concentração extracelular a 142 miliequivalentes por litro, já no meio intracelular a 10 miliequivalentes por litro. Essa variação é muito importante, porém é uma variação não natural, uma vez que a molécula tende a passar por um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, para fazer essa função, a membrana celular ela funciona como uma barreira contra essa movimentação. E seus componentes são importantíssimos para essa função, que é como a bicamada, né, fosfolipídica, e as proteínas que compõem essa membrana. O transporte através da membrana ele vai ocorrer de duas formas distintas: a difusão e o transporte ativo. Basicamente, a diferença entre eles é que na difusão não existe a utilização de energia. Já no transporte ativo, existe um gasto energético para que esse transporte ocorra. Então, agora a gente vai ver em maiores detalhes cada um deles. Então, iniciando nossos tipos de transporte, falaremos então agora da difusão, que é um transporte sem gasto de energia. A difusão ela ocorre basicamente pelo gradiente de concentração. Então, a molécula tende a ir do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. E esse transporte ele ocorre de duas formas, pela difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples ela ocorre basicamente através da membrana, da bicamada de fosfolipídios, né, livremente por ela, ou livremente através de uma proteína que forma um canal onde possibilita essa migração entre os meios. Já na difusão facilitada, há sempre a presença de proteína, porém não é um transporte tão livre assim, uma vez que a proteína ela entra em contato com a molécula e há então uma mudança conformacional na sua estrutura. E só assim possibilita o transporte.
como a gente pode ver na imagem, ela a princípio está aberta para o meio extracelular e quando a substância adentra a molécula, ela se fecha e abre para o meio extracelular. Então há sempre essa dinâmica na difusão facilitada. Mas então, qual é a diferença, né, da difusão facilitada para a difusão simples com proteína? A diferença é que na difusão simples com proteína, a velocidade de difusão é sempre proporcional à concentração da substância. No gráfico a gente consegue ver isso claramente. No gráfico azul ali, a difusão simples ela é sempre constante, proporcionalmente à concentração da substância em questão. Já na difusão facilitada, no gráfico vermelho, há um limiar em que a concentração da substância não faz mais diferença. Por quê? Porque nessa situação há uma dependência dessa mudança conformacional da proteína. E há também uma dependência da quantidade de proteínas existentes nessa membrana celular. Isso dá o caráter dessa curva, apresentando então um limite de difusão. E a segunda forma então de transporte é o transporte com gasto de energia, que é chamado de transporte ativo. Ele é um transporte com gasto de energia porque ele vai contra o gradiente de concentração. Então, ele pega uma molécula num meio de menor concentração e envia para um meio de maior concentração. Isso é um movimento não natural dessa molécula. Para isso, então, é gasto energia. Esse transporte é feito por meio de proteínas e a proteína que faz o transporte e ao mesmo tempo utiliza quebra, né, faz a clivagem da molécula de ATP, é considerado o transporte primário. Então, é onde utiliza diretamente a molécula de ATP. Já o transporte secundário é quando se utiliza essa energia, mas de forma indireta. No transporte primário, você gerou um gradiente de concentração. Esse gradiente de concentração vai possibilitar e vai que essa molécula retorne para o meio de menor concentração. E esse retorno, outra molécula como a glicose se associa à molécula inicial e aproveita esse movimento para ser transportado. Então há uma utilização indireta da energia. E esse transporte é dado o nome de transporte ativo secundário ou cotransporte, que é sinônimo. Então, finalizando a apresentação, alguns exemplos assim aqui, aplicações, né? As aquaporinas, que são proteínas seletivas para a água e aumentam a velocidade de difusão pela membrana. Substâncias lipossolúveis, como oxigênio e nitrogênio, fazem a difusão também pela bicamada. O glutatiónico, que é uma proteína de transporte de glicose, que é ativada pela insulina, né? Isso a gente vê com maiores detalhes em bioquímica. A bomba de sódio e potássio, que tem um fator importante no controle do volume celular. O transporte de cálcio, né? Que é fundamental, esses mecanismos de transporte para manter a concentração fora da célula sempre maior. E o controle de glicose e aminoácidos contra o gradiente de concentração, que ocorre principalmente em células epiteliais do trato intestinal e de túbulos renais. Então essa foi a minha apresentação. Eu utilizei o Tratado de Fisiologia Médica, né, do Guyton principalmente. Agradeço a disponibilidade e a oportunidade e espero vê-las em breve. Obrigado.